Pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria. Nós vamos falar hoje sobre defesa da concorrência. Em nossa aula passada, em uma das nossas aulas passadas, nós falamos sobre concentração industrial. E a concentração industrial, nós falamos sobre como ela tem um impacto e ela tem um relacionamento com a prática de poder de mercado das empresas. Dado isso, essa aula ela busca apresentar como a política de defesa da concorrência ela tenta limitar esse exercício do poder de mercado. Porque, se em princípio as empresas detêm esse poder, elas são capazes de prejudicar o processo competitivo, elas são capazes de gerar ineficiências no resultado do mercado. Então, essa prática, ela normalmente ela vai ser combatida pelas estruturas de políticas públicas que buscam estabelecer uma defesa da concorrência. Então, o objetivo da nossa aula hoje é estudar essas estratégias de política pública com essa finalidade, que é garantir as situações competitivas com o intuito de provocar eficiência alocativa. Mas cabe lembrar que este poder, essa prática de poder de mercado, ela não é necessariamente ilegal. Se uma empresa ela teve a capacidade de criar poder de mercado, essa criação de poder de mercado pode advir das capacidades competitivas dessa empresa, da forma como essa empresa conseguiu se comportar no mercado e, através de sua conduta, modificar também a estrutura desse mercado. Então, às autoridades não cabe impedir o poder de mercado, cabe controlar a forma como esse poder de mercado é mantido. A partir de determinadas estruturas, esse controle pode ser feito. E para fazer isso, existem sistemas legais nacionais especialmente voltados para essa finalidade. Nós vamos falar bastante do sistema nacional brasileiro, da forma como ele se comporta e da forma como ele atua. Esse sistema legal brasileiro, ele é muito similar aos sistemas legais dos países mais desenvolvidos, porque ele é baseado em práticas que já vêm sendo feitas em sistemas de outros países. Para a gente se situar um pouco historicamente, o sistema de defesa da concorrência ele foi necessariamente sendo mais bem estabelecido a partir de meados do século 20 e 30 da década de 20 e 30 do século passado, principalmente nos Estados Unidos, com o advento dos grandes conglomerados nacionais americanos, que se comportavam de maneira com bastante poder de mercado, e esse poder de mercado ele era vislumbrado como nocivo à capacidade do mercado de gerar eficiência, principalmente com o advento e a visão do consumidor, como o consumidor ele podia sair perdendo nessa prática desse poder de mercado, ok? Então, ao estudar esses sistemas legais, eles têm uma determinada formatação. No Brasil, quem responde por essa tarefa, por essa formatação do sistema, são três instituições que trabalham em conjunto, que estão ligadas à formulação de política pública do governo federal. São elas o CAD, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque o CAD ele é o responsável por esse julgamento de casos de práticas de defesa de concorrência. Ele é o locus onde os conselheiros que atuam no CAD vão ser os responsáveis por dar os votos de julgamento de práticas de atos contra a concorrência. Só que o CAD, para fazer esse julgamento, ele é subsidiado por duas secretarias, uma ligada ao Ministério da Justiça e a outra ligada ao Ministério da Economia. A ligada ao Ministério da Justiça é a Secretaria de Direito Econômico, que vai investigar e vai instruir esses processos e vai fazer as análises jurídicas relacionadas aos processos de atos de concentração e condutas anticompetitivas. E a SEAE ela vai ser a responsável. A SEAE é a Secretaria de Acompanhamento Econômico, está ligada ao Ministério da Economia. Ela vai ser responsável pelos pareceres econômicos sobre a análise desses casos. Eu coloco para vocês aqui a lei que hoje regula, a lei que hoje normatiza a prática de defesa da concorrência no Brasil, que é uma lei de 2011. Isso não quer dizer que as práticas de defesa da concorrência no Brasil elas têm sido feitas só a partir de 2011. Nós temos um histórico de defesa da concorrência no Brasil que ele foi bastante modificado já desde 1994
e tem sido estabelecido com efeitos práticos já desde então, desde essa época. Essa lei é a última lei normativa que regula e estabelece as funções e as normas para essa prática dos atos de defesa de concorrência. Especificamente, esses atos de defesa da concorrência, eles são implementados normalmente por meio de dois padrões básicos de ação. São duas formas que o formulador dessa política pública ele pode se comportar. Ele pode se comportar, se a gente pensar dentro daquele modelo SCD, que fica mais fácil para a gente entender, ele pode se comportar na conduta do agente. Ele pode se comportar na forma como o agente vai se conduzir dentro desse mercado e vai estabelecer seus padrões de formulação de preço, de formulação de investimentos, de formulação de padrões tecnológicos. Esse controle da conduta, ele tem um caráter eminentemente repressivo, certo? A ideia nesse caráter é estabelecer relacionamentos de conduta do agente para que ele não restrinja o processo concorrencial. Então, ele vai atuar de maneira conforme surgem indicações desse caráter de uma conduta de práticas anticompetitivas. Mas uma outra forma é um caráter que é preventivo, que é definir ex ante os parâmetros estruturais desse mercado, para que isso condicione como o agente vai se comportar. Então, esse caráter ele prevê possibilidade de práticas anticompetitivas que seriam feitas mais à frente. Ok? Então, essas duas formas de atuação do agente, elas podem ser vistas nas características de práticas de efeitos anticompetitivos. É importante a gente entender que toda essa análise das práticas de efeitos anticompetitivos, elas surgem da característica básica da análise antitrust, que é a noção de poder de mercado, que é imaginar que existiria uma capacidade de praticar poder de mercado. Essas práticas de capacidade de praticar poder de mercado, elas podem vir por essas condutas dos agentes, como a gente falou, e essas condutas, elas podem ser basicamente visualizadas de duas formas distintas, que é o que nós chamamos de condutas anticompetitivas horizontais ou condutas anticompetitivas verticais. O que são cada uma delas? O próprio nome ele deixa de maneira clara o nosso entendimento do que seria horizontal ou vertical, porque a gente já falou sobre isso também em alguns momentos da matéria. O horizontal é aquele que se dá no mesmo locus em ambiente competitivo, ou seja, dentro do mesmo mercado. Nós vamos falar aqui mercado e depois eu vou definir mercado relevante, que é uma definição mais clara do que é o mercado considerado aqui. E as verticais elas vão ser práticas que são estabelecidas em mercados de uma mesma cadeia produtiva. Como práticas horizontais, nós podemos apresentar três práticas padrões, que são estabelecidas a partir e que são vistas a partir da visualização da prática deliberada de preços predatórios. O que nós podemos considerar como preço predatório para definir o que é uma prática anticompetitiva? Um preço predatório é aquele preço que ele é estabelecido abaixo do custo variável médio da empresa. Então, quando nós estamos falando que uma empresa está praticando preço predatório, ela está praticando preços que impedem a sua própria lucratividade. Parece estranho dizer isso, parece estranho dizer que uma empresa praticaria um preço que reduziria a lucratividade dela, negativando essa lucratividade. Mas isso pode acontecer dentro de um setor específico, porque uma empresa ela pode visar eliminar concorrente para depois poder praticar preços e lucros mais próximos a um nível monopolista. A gente precisa pensar que empresas podem ter capacidades de custo diferenciados e, de repente, se eu pratico um preço de um custo variável abaixo do meu custo variável médio, é um preço que é surreal para outra empresa continuar competindo nesse mercado. Então, ela pode ser eliminada desse mercado. E quando ela é eliminada, posteriormente eu jogo o preço para cima e pratico preços acima desse custo variável médio e preços com caráter monopolista. Então, eu preciso, para que julgue uma conduta anticompetitiva horizontal, achar essa prática de preço predatório. Então, isso precisa ser buscado pelos agentes e pela instituição, que é o CAD e que é a CEAI, que vai ajudar a fazer
essa observação através desses preços predatórios. Esses preços predatórios, normalmente, eles vão estar ligados a acordos entre concorrentes, que eles podem ser praticados de três maneiras principais, que são os famosos cartéis, que provavelmente vocês já ouviram falar, que são acordos explícitos, que podem estar explicitamente definidos, ou tácitos, que está definido de alguma forma na memorização e no entendimento do mercado, e que vai afetar grande parte do mercado relevante que eles estão trabalhando, estabelecimento ou preço, ou cota de produção, ou cota de distribuição e divisão territorial, de forma com que isso gere esse poder de mercado e esse conluio entre as empresas. Essa é uma forma, que é uma forma bastante difundida e que a gente discute muito. Muitas vezes vocês podem estar pensando sobre a prática deliberada de cartéis de postos de gasolina. Isso é uma coisa que se discute muito e é muito difícil de se provar. E a gente pode falar sobre isso em sala de aula. Nós podemos também ter um acordo que seria acordo entre empresas, tá? Porque a gente costuma distinguir acordo entre empresa de cartel, porque o acordo entre empresa envolve apenas alguma parte do mercado, tá? E são esforços que normalmente se estabelecem como temporários e voltados a buscar uma maior eficiência de mercado entre essas empresas. Então isso leva a uma consideração que a gente vai voltar a falar durante a nossa aula sobre uma avaliação mais cuidadosa sobre o nível de malefício que essa prática podia trazer, porque ela pode trazer algum benefício. Tá? Então esses acordos eles têm que ser julgados de alguma forma também mais maleáveis. A gente vai ver quando a gente falar sobre atos de concentração que isso é muito levado em consideração. Uma outra forma de acordo horizontal é acordo de associação de profissionais, onde pode existir uma prática que limita a concorrência entre profissionais, principalmente talvez pelo tabelamento de preços. Essa é uma possível justificativa aqui de atuação do CAD. O CAD sistematicamente ele condena essa prática de tabelamento e ele busca de alguma forma estabelecer um padrão de concorrência onde isso não exista. Essas são práticas horizontais, mas nós podemos ter também práticas verticais, que são aquelas estabelecidas entre um processo da cadeia produtiva, de alguém que está montante, que está oferecendo o insumo, para alguém que está jusante. Então essas práticas verticais elas podem ser dessas 6 formas que eu nomeio, que são nomeadas aí no slide que eu estou mostrando para vocês, como fixação de preços de revenda, restrições territoriais de base de clientes, acordo de exclusividade de oferta, tá? Recusa de vendas ou boicote de uma venda para algum produto para a frente, vendas casadas, eu não posso promover vendas casadas, ou quando eu discrimino preços para demandantes diferentes. Vejam que são 6 práticas bastante controversas, porque provavelmente vocês já ouviram falar dessas práticas sendo estabelecidas e elas continuam sendo estabelecidas. Mas vejam que é uma situação, que é uma relação bastante complicada. O julgamento ele não é simples e trivial, certo? Apesar de eu estar indicando aqui que elas são práticas anticompetitivas, às vezes elas acontecem. E isso depende de um posicionamento de alguém estabelecer e mostrar para o CAD que isso pode ser maléfico para a estrutura concorrencial, o CAD fazer esse julgamento e conseguir encontrar provas que mostrem que isso está sendo realmente nocivo para a prática concorrencial. Ou seja, não é simples ou trivial acabar com esse processo, tá? Mas estão aqui porque nós podemos entender que eles podem promover determinadas capacidades anticompetitivas que sejam nocivas. Ok? Dadas essas observações, nós podemos entender que todo o objeto de atuação e toda a área de atuação da estrutura legal do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é ampla. E nós vamos focar aqui agora numa área que é bastante conversada, é bastante difundida na mídia e que é bastante importante de ser entendida, que é a questão específica sobre atos de concentração. Um ato de concentração é quando existe um processo de fusão ou aquisição entre 2 empresas no mesmo mercado e no qual essa fusão ou aquisição dessas empresas elas podem promover uma mudança no nível de concentração industrial desse mercado. O CAD vai julgar isso,
certo? Mas para ele julgar isso, ele vai ter todo um processo de estabelecimento, de controle, para prevenir um reforço ou uma criação do poder de mercado nesses atos de concentração, caso realmente existam essas possibilidades. Mas esse julgamento, ele vai levar em consideração os aspectos maléficos do poder de mercado, mas ele também vai levar em consideração que essas certas condutas que restringem a capacidade de oferta de mercado, elas também podem ter benefícios para a sociedade. Então, esse peso entre o que é bom e o que é ruim vai ser levado em consideração no CAD. Eu estou chamando a atenção aqui, e vou deixar claramente já explícito, a gente vai ver depois no processo de julgamento que isso é considerado, que esses benefícios eles podem vir por questões de economia de escala e escopo, como nós falamos, a empresa ser maior, talvez ela consiga ofertar em preço com produtividades maiores e preços menores, ao invés de preços maiores, isso pode ocorrer. Ela pode ter esse aumento de produtividade por essas questões específicas. Elas podem ter capacidade de maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e promover aperfeiçoamentos tecnológicos, ou até mesmo elas podem diminuir seus custos de transação a níveis verticais, no qual, quando ela consegue promover um ato de concentração vertical, que ela compra uma empresa à frente dela no processo da cadeia produtiva ou antes dela, ela diminui os custos e ela melhora a eficiência produtiva dela também. Tudo isso tem que ser pesado, então tudo isso é muito complexo. A gente tem que levar essa análise de uma forma bastante pormenorizada para que essa capacidade complexa de entendimento ela seja considerada dessas duas formas. Então, essa análise da conduta anticompetitiva, nessa análise vai ser necessário considerar o poder de mercado, que é a parte ruim, mas também a separação entre esses efeitos do poder de mercado e os efeitos benéficos da análise de concentração, de forma a tentar extrair um efeito líquido anticompetitivo. É fazer realmente a distinção entre o que é bom e o que é ruim, tentar extrair um resultado que vai ser positivo. Se ele for positivo, o efeito líquido é positivo, eu posso aceitar essa concentração, ou negativo, e aí eu poderia controlar essa concentração e não deixá-la acontecer. Todo esse processo ele é julgado por uma portaria, que é uma portaria conjunta da CEAI e da SDE, que é uma portaria que data de 2001. Eu também deixo o link aqui para vocês, caso vocês achem interessante consultar a portaria. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela, de uma maneira um pouquinho mais pormenorizada, para a gente entender como esse processo ele segue uma determinada lógica, uma lógica linear de análise que vai evoluindo aos poucos para fazer todas essas considerações. Para fazer esse processo de julgamento da prática anticompetitiva, a primeira coisa que é considerada pelo julgador, pelo sistema de defesa da concorrência, é a definição do mercado onde essa empresa está atuando. E aí que entra a definição de mercado relevante. O mercado relevante é o mercado onde todos os produtos ou serviços considerados substituíveis entre si pelo consumidor, devido às suas características, preços e utilização, eles são considerados por essa definição. Ok? Então eu preciso conseguir entender e garantir qual é realmente o mercado que se julga relevante para o processo concorrencial daqueles produtos que são ofertados por aquela empresa. Isso julga identificar produtos substitutos próximos que tenham alta elasticidade cruzada da demanda, vou explicar um pouco isso, e entre eles e baixa com demais produtos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Alta elasticidade cruzada da demanda é que eles têm alta substitutibilidade. Eu aceito substituir o meu produto por um outro produto de maneira muito fácil, caso eu encontre uma modificação no nível de preço desses produtos, certo? Por exemplo, eu podia pensar em manteiga e margarina. Talvez exista uma alta substitutibilidade entre elas, porque quando o preço da manteiga aumenta muito, eu aceito substituir para margarina. Isso poderia me dizer que o mercado relevante de uma manteiga, por exemplo, teria que incluir a margarina, ok? E quando eu faço essa definição do mercado relevante, eu tenho que excluir todos aqueles produtos que teriam baixa elasticidade cruzada da demanda. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o preço da manteiga e da margarina, dada essa alta elasticidade, a parte baixa da elasticidade seria com um produto, por exemplo, como o telefone celular. Então, o telefone celular não estaria dentro do mercado relevante da manteiga.
apesar da margarina estar. Então eu vou conseguindo incluir dentro dessas questões os produtos que têm padrões de substituibilidade parecidos. Palavra um pouquinho difícil, mas é uma palavra muito importante para essa definição do mercado relevante. Eu tenho que fazer essa análise de maneira qualitativa e quantitativa, certo? Eu preciso promover o entendimento do mercado para fazer essa primeira definição de mercado relevante. Além dessa definição de substitutibilidade, eu tenho que pensar na regionalidade. Geograficamente, eu também tenho que definir para onde que esse mercado relevante tem de contornos geográficos. Então, eu tenho que definir uma área em que as empresas ofertam e procuram os produtos em condição de concorrência. Onde seria o mercado relevante de um padrão concorrencial de um tipo determinado de produto? Nós sabemos que nós temos limitações, muitas vezes, desse mercado relevante, que são dados por defesas, por barreiras sanitárias, barreiras concorrenciais, barreiras econômicas. Então, definir essa área de atuação do vendedor, ela é muito importante para eu definir o tamanho desse mercado relevante. Porque, por exemplo, vocês podem pensar, se eu entendo que a variação e a regionalidade da definição do mercado relevante para o vendedor é um nível municipal, eu posso definir um mercado relevante muito menor do que se eu definir no nível estadual, que pode ter um mercado relevante muito maior, com padrões concorrenciais maiores entre as empresas. Então, essa definição ela também tem que ser muito bem pensada e bem estabelecida para entender realmente os padrões concorrenciais desses mercados. Essas duas coisas elas são consideradas para que essa definição do mercado ela possa me fazer levar em consideração agora o que se chama de um teste de monopolista hipotético. Que significa o quê? Dado o mercado que foi definido relevante, eu sugiro uma empresa hipotética, uma empresa que estaria estabelecendo, que estaria operando a nível monopolista nesse mercado. E eu preciso verificar se essa empresa ela é capaz de promover um aumento de preço significativo e persistente, de modo com que ela consiga definir um poder de mercado. Eu faço isso para quê? Eu faço isso para me garantir agora que, dado esse primeiro mercado relevante que eu levei em consideração, eu consigo definir um mercado onde possa existir um poder de mercado. Porque se eu começo a fazer testes nesse mercado relevante e vejo que esse mercado relevante, caso exista um monopolista, ele não tem a capacidade de promover poder de mercado, eu diminuo um pouco esse mercado relevante e faço o teste de novo. Se eu consigo agora estabelecer e vejo que esse monopolista ele teria a capacidade de ter um poder de mercado, que é definido sobre critérios específicos dentro da atuação da SEAI, esse mercado para mim vai ser o mercado relevante final, porque aqui eu posso dizer que pode ter poder de mercado. Não adianta eu considerar aquele maior não teria poder de mercado, então para que eu levaria aquilo em consideração? Eu diminuo o mercado para achar um poder de mercado. Quando eu acho um poder de mercado, eu faço esse critério ser estabelecido como mercado relevante, levando em consideração todos aqueles padrões de substitutibilidade que eu fiz e padrões de regionalidades e utilizando agora uma análise técnica para fazer essa definição e essa classificação exata. Essa é a primeira etapa considerada para a definição do julgamento de um ato de concentração. Definida essa etapa 1 no processo do ato de concentração, que é a definição do mercado relevante, nós vamos seguindo as etapas. A SEAI vai seguindo as etapas para análise e manda para o CAD julgar. A etapa 2 é verificar se há parcela substancial do mercado entre essas empresas que vão participar do ato de concentração. Em qualquer uma dessas etapas à frente, eu posso ter o resultado sim ou não. Um resultado não, nesse caso, ele vai ser dado por uma análise do market share das empresas e do índice de concentração que essas empresas, da onde essas empresas participam, ok? Então eu coloco aqui um usual de entendimento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência para dizer que não há parcela substancial do mercado, que significa o quê? Se essas empresas elas têm um market share menor que 20% e o CR4 da indústria é menor que 74%, eu não vou mais julgar esse ato de concentração, eu vou aceitar, o meu parecer é favorável e permitir que essas empresas elas se fundam ou uma adquira a outra. Ou se o CR4 for maior que 75%, mas o market share dessas empresas for menor que 10%, eu também considero esse parecer favorável.
Vejam que a estratégia de fazer essas duas observações é tentar garantir que as empresas ou elas não têm uma grande quantidade de mercado, mesmo que o mercado seja concentrado, certo? Ou dizer que mesmo que elas tenham uma quantidade desse mercado, o market share conjunto delas, ele é pequeno ainda em relação à concentração do mercado, que é pouco concentrado. Então, essas questões já visam aliviar a dizer que eu já estou considerando que o poder de mercado é pequeno porque elas não têm parcela substancial do mercado. Porém, se elas tiverem, eu passo para a próxima etapa, que a próxima etapa é verificar a capacidade dessas empresas promoverem poder de mercado. Quando eu falo da capacidade dessas empresas promoverem poder de mercado, a etapa 3 eu sigo para uma etapa adicional, que é uma etapa onde eu faço toda essa observação do poder de mercado em relação a algumas etapas distintas, que elas são exatamente a verificação de alguns processos que nós já tínhamos falado nas questões de concentração industrial para verificar essa possibilidade de poder de mercado. Sendo o primeiro deles, as importações são um remédio efetivo contra o exercício do poder de mercado? Então, o que vai ser considerado aqui pela análise do poder de mercado? Justamente verificar a capacidade do entendimento, a capacidade da entrada de produtos a nível de importação para que façam frente à possibilidade de poder de mercado das empresas que estarão atuando através desse ato de concentração e que poderiam, de alguma forma, ter algum poder de mercado. Então, quanto maior a participação das importações ou a possibilidade de importar, menor é a probabilidade de que o poder de mercado ele seja exercido, certo? Então, é importante essa verificação e vai ser importante essa análise da capacidade de importação desse mercado. E vai se verificar a capacidade de importação desse mercado e o preço de entrada desses produtos nesse mercado. Então, é uma análise bastante minuciosa, certo? Porque também não me garante que se eu falo que se esse mercado a importação é fácil, mas os produtos chegam com preço muito alto, eu ainda tenho um poder de mercado dessas empresas aqui, porque elas poderiam aumentar o preço, dado que o preço que vem de fora é um preço alto. Então, essa análise vai ser feita considerando preço e oferta de produtos importados. Então, nós vamos analisar isso, o sistema de defesa da concorrência vai analisar, analisando barreira à entrada para importação, custo de distribuição, o grau de dependência da importação, e isso vai ser analisado para ter uma nova resposta, sim ou não. Se as importações são remédio efetivo, eu já falo que o exercício de poder de mercado não é provável. Porém, se as importações não são um remédio efetivo, eu vou para a segunda etapa. E aí eu analiso as barreiras à entrada desse mercado. O que eu vou ver? Eu vou ver se a entrada nesse mercado é provável, ela é que se chama de tempestiva e ela é suficiente. O que o CAD, o que o Sistema de Defesa da Concorrência entende por provável, tempestiva e suficiente? Ele vai dizer provável. A entrada ela é economicamente lucrativa aos preços pré-concentração e quando esses preços eles forem ser assegurados pela possível entrante, ou seja, quando o preço está dado pré-concentração, eu tenho uma entrada que é provável por outras empresas, existem barreiras à entrada baixas que permitem que outra empresa entre? Se existem baixas barreiras à entrada, a entrada é provável. O que é a entrada tempestiva? Essas empresas conseguem entrar nesse mercado com um horizonte de tempo curto para que essa oferta seja feita razoavelmente rápido. E aí o CAD normalmente costuma considerar 2 anos para a entrada completa dessa empresa e que ela consiga fazer toda a construção e operação nesse mercado. Então, é provável, tempestiva e suficiente é dizer que a entrada ela é suficiente quando é permitido que todas as oportunidades de venda sejam adequadamente exploradas pelo entrante. Ou seja, ele tem oportunidade de venda de oferecer potenciais produtos disponíveis nesse mercado. Então, ela vai ser suficiente de dizer que realmente ele consegue ofertar nesse mercado. Então, toda essa análise também, ela é realizada de uma análise bastante qualitativa e verificadora de todo o processo de competitividade do mercado anterior. Pode ser que nesse mercado a gente tenha exemplos de entrantes anteriores e isso possa ser mimetizado para entender como foi esse processo praticado anteriormente. Pode ser que seja necessário eu verificar as escalas mínimas viáveis para a entrada nesse mercado. Então, eu vou ter que verificar qual que é o tamanho da empresa que deveria entrar nesse mercado. O importante é que eu entenda e que eu consiga considerar
capacidades de competição desse mercado que sejam condizentes com as estruturas desse mercado. Então, essa entrada vai ser classificada dessa forma e verificada através de históricos, quando possível, e quando não possível, através da minha observação e entendimento qualitativo da estrutura e da conduta das empresas que operam nesse mercado. Então, verifiquei a entrada. A entrada é provável, tempestiva e suficiente? Se eu digo que sim, o exercício de poder de mercado não é provável. Então, eu já saio dessa análise. Se eu digo que não, eu faço uma última análise para verificar a possibilidade de exercício de poder de mercado unilateral. Quer dizer o seguinte, agora dentro desse mercado, o formato desse mercado que ele está hoje, que é a concorrência efetiva desse mercado, ela é efetiva exatamente no sentido estrito da palavra? Existe rivalidade entre as empresas que operam nesse mercado? E esse vai ser o meu último processo para verificar a análise do meu processo de exercício de poder de mercado, que é justamente verificar a efetividade da realidade. Pode ser que as importações não sejam expressivas, como a gente falou. Pode ser que a entrada não seja provável, mas pode ser que a competição entre as empresas, ela pode tornar pouco provável o exercício do poder de mercado adquirido. Então, pode existir um nível de rivalidade dentro desse mercado, que mesmo que ele tenha um nível de concentração alto, essa rivalidade é alta, por características específicas do mercado, ok? Quando eu faço essa análise, eu vou ter de novo uma resposta sim ou não. Quando eu tenho sim, eu falo que a rivalidade é efetiva, não tem exercício de poder de mercado provável. Mas se eu falo não, eu tenho um exercício unilateral de poder de mercado provável, certo? Então, eu iria para outras etapas posteriores que a gente vai voltar a ver. E, além disso, uma outra questão, eu estou fazendo essa análise de exercício unilateral, e uma outra questão conjunta é verificar as condutas anticompetitivas desse mercado, que são condutas horizontais e verticais que eu falei anteriormente na nossa aula. Conjuntamente a esse exercício unilateral, eu vejo se existem condutas de coordenação de decisões dentro do mercado, para saber se as empresas podem coordenar exercício de poder de mercado dentro desse mercado, para também promover poder de mercado. Então, essas análises são feitas conjuntamente, ok? Vamos supor, e aí voltando às nossas etapas anteriores, vamos supor que sim, a resposta para todas as etapas foi sim, 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 então eu tenho um exercício do poder de mercado provável. Dado que eu tenho um exercício do poder de mercado provável, eu volto agora para uma etapa 4, que é verificar as eficiências que esse ato de concentração pode me trazer, que é justamente fazer o peso entre o que é ruim e o que é bom do ato de concentração. Agora, o que vai ser analisado, o que vai ser observado pelo processo de defesa da concorrência, é verificar os ganhos de economia de escala e escopo, os ganhos de produtividade, de aperfeiçoamento tecnológico, de capacidades de oferta vertical, de melhoramento dos processos produtivos a nível vertical, nível montante e jusante. E essa verificação, muitas vezes, ela pode ser feita por um processo de análise quantitativo do mercado, para verificar os padrões de produtividade que já vinham sendo estabelecidos, ou também pode ser feita com um processo de decisão com termos de ajustamento de conduta. Vou explicar um pouquinho melhor sobre como isso é feito, mas vou deixar para depois que a gente falar sobre essa etapa 4, verificou a eficiência, etapa 5 vai dizer os custos dos exercícios do poder de mercado são maiores que as eficiências geradas. Se eles forem maiores que as eficiências, meu parecer é negativo, ou seja, não, o poder de mercado é muito alto, essas empresas não têm capacidade de aumentar a produtividade, porque elas já operam com economias de escala muito grandes, então não vai ter melhoria de custos para ela, no qual me diria que ela ia competir através de preços mais baixos. Não, ela vai praticar poder de mercado. Então eu dou um parecer negativo. Mas se eu julgo que não, os custos são menores do que a eficiência que pode ser gerada, eu dou um parecer favorável. E aí entra o termo de ajustamento de conduta que eu falei para vocês. Eu posso, primeiro, medir que a eficiência vai ocorrer, eu posso entender que ela vai ocorrer e julgar positiva, ou eu posso fazer com que a empresa faça um ajustamento de conduta para ela gerar essa eficiência. Então eu posso dizer, olha, eu julgo esse ato de concentração procedente, mas num horizonte de intervalo de tempo, esse é um exemplo que eu estou dando, tá? Eu espero que a empresa melhore a capacidade produtiva dela com aumentos de produtividade da ordem de X%. Estou sendo bem simplista aqui, esse processo ele pode ser muito mais amplo
e complexo para esses termos de ajustamento de conduta, podem levar muito tempo, vai levar a uma estrutura de regulação no qual eu vou ter que analisar essa evolução da firma, tá? Verificar se essas firmas elas realmente passaram por esse processo, mas isso pode ser feito, isso pode ser levado em consideração quando eu faço esse termo, porque aí eu levo o meu processo de estabelecimento de conduta para as empresas, eu levo para esse caráter de aumento de eficiência que eu quero gerar. Eu dizer, eu acho que é bom você ser maior, mas você vai ter que me provar que é bom você ser maior, porque isso vai me provar que as eficiências são maiores do que as perdas para o mercado como um todo. Esse é um processo padrão do julgamento de ato de concentração dentro do sistema de concorrência. É lógico que nós estamos falando aqui, está bastante simplificado, nós não entramos a fundo em todo esse processo, no sentido de pormenores, de valores. A gente pode fazer isso novamente dentro da sala de aula, das nossas discussões, até analisando e conversando sobre exemplos práticos de processos de defesa da concorrência que ocorreram. Alguns são muito famosos, provavelmente vocês tenham ouvido falar, e a gente pode conversar sobre isso em sala de aula. Nós ficamos por aqui na matéria agora e até a próxima.